Olá, meus amigos e irmãos queridos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e a sua família. É um prazer estar com você aqui em mais um programa Falando Abertamente. Hoje nós vamos abrir um espaço para falar de missões. E o nosso tema hoje é Missão por trás das grades, a importância do Evangelho nos cárceres. A gente está hoje abrindo aqui um espaço para a missão. Esse programa sempre ele tem um objetivo de responder a perguntas sobre a Bíblia, a perguntas da vida cristã, mas hoje o programa Falando Abertamente, está abrindo um espaço para a obra missionária. E eu tenho como convidado de hoje aqui o meu amigo, irmão, pastor Alexandre Justo. Alexandre tem 42 anos, é casado, pai de 3 filhos, é formado em administração, bacharel em teologia, é assessor do presidente da ADESAL, Assembleia de Deus, em Salvador, e faz um trabalho de missões extraordinário nos cárceres aqui da detenção de Salvador, aqui no estado da Bahia. Você é nosso convidado especial para poder ouvir um pouco desse homem de Deus que tem feito um trabalho relevante. Esse trabalho está ligado à ADESAL, Assembleia de Deus em Salvador, e recebe ajuda da SEMADESAL, Secretaria de Missões da Assembleia de Deus em Salvador. Lembrando a você que a Assembleia de Deus em Salvador é presidida pelo nosso pastor Israel Alves Ferreira. É um prazer tê-lo conosco, pastor Alexandre Justo, mas que a gente chama sempre de Alex, né? Pastor Alex Justo. É um prazer tê-lo conosco. Amém. A paz do Senhor a todos desse estimado programa, Falando Abertamente, também ao pastor Raimundo Campos, nosso diretor também da SEMADESAL, um homem comprometido com missões e com a obra missionária. Amém. Meu querido, nós queremos conhecer o seu trabalho. Primeiro eu quero perguntar para você quem é Alexandre Justo antes de conhecer o Evangelho. Meus queridos, na verdade, o Alexandre Justo, esse que vos fala, outrora tinha um vulgo, né? E meu vulgo, outrora, era conhecido como Canhão, no mundo do crime. Para aqueles que me conheceram, que andaram comigo, aqueles que restaram, ficaram vivos, mas o antes nosso era um passado, um histórico de drogas, de furtos, de roubos, de assaltos, de quadrilhas, de comandar e de muitas coisas, tanto na Bahia como nos interiores também da Bahia. Você, como foi, pastor, que se deu a sua entrada no mundo do crime? Se deu através da curiosidade. É uma das coisas que tem levado os jovens a se comprometer com as drogas, a estar vulnerável para as mãos dos traficantes. E não foi diferente comigo. Até então eu não tinha nenhum contato com as drogas, mas conheci um jovem, na época, por nome Fernando, e esse jovem me ofereceu meu primeiro, chamado no crime de estaca, é um baseado de maconha muito grande, uma droga na época muito alucinógena, que levava ao delírio, que era chamada maconha manga rosa. É a maconha mais perigosa nesta área. E ali a gente fumamos aquele baseado de maconha, e eu fiquei ali fazendo uso pela primeira vez. Claro que todo contato, na primeira instância, ela é gratuita. Após isso, nós começamos a sentir a dependência, o desejo, começamos a consumir mais, chegando até a cocaína. Muito bem. A partir daí, então, o senhor começou a trilhar, a crescer no mundo do crime, chegando até a comandar algum tipo de ação criminosa? Sim, todo usuário de droga, na maioria das vezes, ele começa primeiro com pequenos furtos, chamado, no artigo do Código da Lei, de 157 ou 155, que é o descuido,
E 157 é o assalto à mão armada. Bem verdade que eu comecei com 155, o descuido, roubando uma bala aqui numa barraquinha, outro bombom ali, chegando na padaria, dando o chamado ninja e não pagando o pão e ficando com aquele valor. E depois, quando eu tive o primeiro contato com as drogas, eu fiz o primeiro assalto, depois de querer usar mais. Aí o Fernando disse para mim que eu deveria roubar. E me deu um 38, eu ainda bem jovem, não estava nem na fase ainda de adolescente, estava chegando para a fase da adolescência, e naquele momento tivemos que fazer o assalto. Peguei um rapaz que ia passando, que é chamado de filhinho de papai, e puxei a arma, o 38, tomei o relógio, tomei o dinheiro, tomei alguns pertences do cidadão na época, e ali começou a desencadear, na realidade, porque começa com pequenas coisas, e isso vai avançando, chegando ao ponto de me envolver com assaltos, né, com grandes assaltantes, comandando também quadrilhas, e nós começamos de uma forma muito maior, claro que sempre também voltado para a família, que sempre foi uma pessoa muito voltada para os princípios de pai e mãe, mas, de qualquer forma, essa minha primeira experiência me levou a caminhos muito perigosos. O senhor culpa alguém por o senhor ter entrado pelo caminho do crime? Qual foi o fator que lhe levou? E se esse fator, e se alguém é culpado do senhor entrar no mundo do crime? Primeiro, eu não vou culpar alguém. Agora, claro que, segundo a psicologia, sempre há alguma brecha para que alguém desencadeie algum tipo de comportamento inverso. Então, qual foi a brecha que me levou a tal comportamento? Eu fui um jovem que não fui criado diretamente pelo meu pai. E todas as vezes na escola, e assim eu observava os pais indo buscar os seus filhos, e também, final do ano, para mim, era o ponto mais crítico da minha história. Primeiro porque os pais presenteavam seus filhos. E não era apenas o valor que o meu pai dava de pensão à minha mãe, que era o interessante, mas o que mais me chamava a atenção era a ausência dele. Isso foi um dos fatores, porque meu pai, um policial civil, então, de qualquer forma, isso foi uma brecha que terminou me levando, não culpando ele, eu não estou dizendo que ele é o culpado, mas eu estou dizendo que a brecha que foi aberta para que eu pudesse ter uma revolta dentro de mim, e isso me levar a caminhos que eu nunca pensei que eu trilharia, mas que, graças a Deus, Deus me resgatou com mãos fortes. E aí é que está agora a nossa próxima pergunta. Essa questão da ausência do pai, né, que é relevante para o filho, a presença do pai, a gente pode discutir em outro momento aqui no nosso programa, falando abertamente. Mas agora nós queremos saber, pastor Alex, como foi que você conheceu o Evangelho? É uma experiência muito marcante, né? Eu quero ressaltar aqui a importância, o valor da minha mãe, que ela sempre foi uma mulher que nos ensinou valores, princípios, e ela sempre dizia que o melhor lugar para estar era estar na igreja. E como eu, nessa fase, já não gostava de crente, detestava a ideia de mudança, eu achava que o estado que eu me encontrava, como muitas pessoas, pelo fato de que a culpa estava em Deus, eu não queria reconhecer o meu próprio erro. Mas vamos lá. 10 dias antes da minha conversão, estava cheirando cocaína.
na casa de uma traficante, e eu dei overdose do nada. E a gente estava cheirando pó, como é chamado no mundo do crime, e uma droga chamada mesclava, que ela é a mistura da maconha e também um pouco da cocaína. E naquele momento eu vi a minha alma descendo a um abismo muito escuro, e eu não conseguia falar, porém eu consegui no momento pensar. Não me pergunte como, porque isso é um mistério muito grande, mas eu consegui pensar naquele momento e pedir a Deus um socorro naquele momento. E naquele momento eu vi a morte de perto, mas eu tentei várias vezes mudar, ser diferente, mostrar para a minha família que eu não era uma pessoa ruim, mas que havia alguma coisa que me inclinava a esse comportamento. E de repente, 10 dias depois, 9 dias depois, melhor dizendo, era o meu aniversário. E no meu aniversário teve muita bebida, muito cigarro, muitas mulheres, muita droga. E de repente, naquele dia eu quase morro por 3 vezes. Só que na segunda-feira eu acordei pela manhã e ouvia uma voz que me dizia por 3 vezes: Alex, Jesus é o caminho. Alex, Jesus é o caminho. E a terceira vez eu não consegui resistir a essa voz e eu disse: hoje eu vou à igreja. E naquela noite eu entrei armado na igreja, assisti o culto, e a irmã pregava, a minha mãe na fé, como eu a chamo, a missionária Cesalene, ela pregava, e Deus usando ela, você que procurou a paz na cocaína, na maconha, no roupinol, você que está no mundo do crime, Deus tem um plano para a tua vida hoje. Glória a Deus. E naquele momento, eu lancei um desafio a Deus. Eu disse: se tu és o Deus desses crentes malucos, doidos, pirados, que era o conceito que eu tinha dos crentes naquela época, eu não quero levantar, eu quero saltar. E naquele momento eu senti 2 mãos me impulsionando. Nessa noite, meu irmão, ele estava comigo no templo. Ele é um primo, mas é um primo irmão, o Jorge. E naquela noite, ele tentou falar, e ele ficou mudo na hora de me falar do convite de aceitar a Cristo. Mas naquele momento, eu senti um impulsionamento, levantei minhas 2 mãos, aceitei Jesus, e para a glória de Deus, essa foi um pouco da experiência como eu cheguei. Mas cheguei arrasado no Evangelho, sem perspectiva de vida, mas o Senhor fez o milagre, e muitos hoje testificam desse milagre. Glória a Deus. O testemunho do pastor Alex Justo é um testemunho extraordinário. Pena que a gente não tem tempo para, nesse programa, poder aproveitar o máximo de uma história que foi totalmente reescrita pela mão de Deus. O pastor Alexandre hoje é um instrumento de Deus poderoso aqui na nossa igreja, na Assembleia de Deus. Foi missionário no interior da Bahia durante algum tempo. Está aqui em Salvador desenvolvendo há cerca de 20 anos um trabalho nos cárceres aqui de Salvador. Pastor, eu quero que o senhor, antes de falar do trabalho nos cárceres, nos falasse da importância da igreja, porque a pessoa que não tem Jesus, que está lá fora, como você estava, quebrado, que tem uma noção equivocada da igreja, não é? Como você mesmo disse, aí, eu achava que os crentes eram uns malucos, uns pirados, uns fanáticos. Aí, de repente, você ouve o Evangelho, no seu caso aqui, através da nossa irmã Cesalene, que, inclusive, hoje é a coordenadora do Círculo de Oração dos Jovens aqui em Salvador, uma mulher de Deus. E você ouve o Evangelho através de uma irmã da igreja, de um culto, de um trabalho, a sua vida é mudada. Acontece com você o que o governo nunca poderia fazer. O governo poderia até colocar você em algum trabalho social para tentar resgatar, mas mudar a sua vida, o seu comportamento. Porque eu conheço o pastor Alexandre, todo mundo que tem relacionamento com ele,
tem a impressão que a gente toma dele logo é de um homem de Deus, e a gente só sabe que ele foi a pessoa que foi porque ele conta, não é? Mas a gente vê aqui um homem manso, um homem abençoado, um homem pacífico, um homem abençoador. Eu queria que o senhor falasse em rápidas palavras para a gente o papel da igreja nessa sua readequação de vida, nessa sua ressocialização. Antes de eu começar a falar, eu só gostaria de usar o texto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, verso 27, que diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. A importância da igreja, do evangelho, pois isso nós devemos parabenizar o coração do nosso pastor presidente, pastor Israel Alves Ferreira, e também dessa diretoria da Semadesal, na pessoa do pastor Raimundo Campos, pastor Melquisedeque Cruz, também destacando a Marinéia e a nossa amiga também, uma parceira que segura as cordas, a missionária Andréia Reis. E importante também o apoio de alguns missionários que passam, pastores, pela base, como é o caso do pastor Oswaldo Honório. Sim. Eu gostaria de firmar aqui essa minha fala em prol ao nome dele. Mas a igreja, ela tem uma preocupação. A preocupação da igreja, diferente do que as pessoas dizem, que é de arrecadar, mas não. A igreja, ela pode não ter um trabalho reconhecido pela mídia, por grandes emissoras televisivas, mas nós temos um papel que há 38 anos, quase 39, desenvolve esse trabalho, juntamente com a missionária Dalva e o pastor Nicomedes Costa de Jesus, que é um dos fundadores também desse trabalho, o saudoso Almeida em memória. E nós ali, há quase 39 anos, o grupo Semeadores de Cristo também desenvolve. Hoje nós desenvolvemos o trabalho dentro da UED, a Segurança Máxima, na cadeia pública, no COP, no anexo e na casa de detenção. Bom, a importância não é apenas você pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho poderia ser até uma coisa natural, poderia para alguns, técnica. Mas pregar o Evangelho dentro do cárcere, primeiro exige amor. Você tem que amar e reconhecer da onde Deus ele tirou. É como o Senhor ressaltou. Quem me vê hoje, vê uma pessoa tranquila, serena, calma, mas nem toda a vida eu fui esse homem. É aí que o Evangelho, ele é o poder de Deus. Como o médico falou comigo, quando eu disse a ele que eu já estava liberto das drogas, ele disse que a droga química seria 10 anos. Passaram-se 10 anos, com 11 anos eu fui lá. Orei a Deus para que ele permanecesse vivo até então. Eu disse, doutor, ele não lembrava mais de mim. Eu disse, eu sou aquele que há 11 anos atrás esteve aqui, e o senhor disse que era 10, mas eu dei um de desconto para mostrar para o senhor que o Evangelho é o poder de Deus. E é isso que a igreja, na pessoa de nós, como representantes da ADESAL e da Semadesal dentro dos cárceres, porque nós somos parceiros, sim. A Semadesal, juntamente com as pessoas que investem através das ofertas missionárias, nos dá o apoio, o suporte para dar assim prosseguimento a essa obra. Então, é muito importante o próprio governo, o próprio governador, Rui Costa, ele sempre manda lideranças da bancada do governo para negociar, porque eles não têm acesso direto ao preso, à família do preso, mas nós temos essa liberdade para com eles. Pastor, deixa eu lhe perguntar.
como foi o seu envolvimento com o trabalho missionário nos cárceres? Como é que começou esse trabalho? Seu envolvimento? Eu não pensava em fazer missões. Na verdade, eu nem sabia o que era a obra missionária. Mas veio uma missionária de São Paulo, e ela, num culto, ela me falou que Deus estava me separando para uma obra específica. E aí, Deus usou outro vaso, falou comigo qual era a obra. E eu resistia, porque eu temia ficar lá mesmo. Aí eu disse não. Mas eu fui lá, não entrei com um grupo logo, de imediato. Eu não sabia da existência desse grupo, da igreja. Eu não tinha nenhuma noção assim dessas coisas administrativas. Mas, ao chegar no recinto, eu fiz a minha primeira carteira no nome do interno, que era crente lá dentro, Luciano. Só que eram 18 pessoas para fazer a carteira naquele dia. E dessas 18, comigo, 17 não fizeram. E só eu consegui fazer a carteira. Então eu entendi que Deus me queria naquela obra. Porém, Deus fechou 4 portas de contratos que eu tinha como motoboy, para eu poder, na verdade, não atender nenhum deles, que era dali aonde eu tirava um sustento. E essas portas se fecharam e eu tive que me envolver 100% integralmente na obra de Deus. O senhor considera o trabalho de evangelismo dentro dos cárceres um trabalho mais perigoso do que outro trabalho de evangelismo que a igreja exerce, que a igreja faz? Pastor, todo trabalho de missões, ele tem seu risco. Tem seu risco. Agora, bem verdade é que o trabalho lá é um trabalho mais com homens que são periculosos. Não são todos, mas uma boa parte são homens temíveis pela sociedade, homens que foram tirados dela, da margem dela, por conta disso, pelo seu alto perigo. Mas o importante é a capacidade que Deus dá ao homem, e Deus não chama, em algumas áreas, são chamadas específicas. Não é todos que vão ao presídio. Por quê? Porque lá eu posso entrar, e não posso esconder isso de vocês, eu posso não sair com vida. É um perigo que todos que trabalham nas unidades prisionais, eles correm, é o preço que se paga pela chamada. Pastor, o senhor está há quase 20 anos, né, no cárcere, pregando o Evangelho. Acredito que o seu testemunho também tem servido, né, como modelo para aqueles homens. O senhor tem alcançado, portanto, vidas ali no cárcere. E eu quero saber do senhor, nesse período, quantas pessoas hoje nós temos ali que ouviu o Evangelho e hoje pode-se dizer são crentes, são convertidos, batizados em águas, são pessoas convictas da sua salvação. Todo trabalho missionário, ele tem 2 fases. Aquela pessoa que apenas admira o Evangelho por medo da cadeia. Ele chega na cadeia, ele teme. Aí ele, não é que tenha muitas coisas, não. Que o Evangelho transformou a história da cadeia. A propósito, nós já temos quase 10 anos sem rebelião dentro do sistema. Graças a Deus. Isso é um saldo muito positivo para o Estado, para a SEAP, a Superintendência de Assuntos Penais, na pessoa do seu diretor, Luiz Antônio, que é o superintendente que rege todo ali o sistema carcerário, e nós já temos esse tempo que não há rebelião dentro da unidade. As autoridades reconhecem esse trabalho que é feito pelos evangélicos? Reconhece, inclusive, se fizer uma matéria com qualquer agente das unidades, eles vão dizer que depois que a igreja ela começou a adentrar com o seu trabalho evangelístico de missões, o quadro, até o temperamento
dessas pessoas foram mudadas. Eles reconhecem. O trabalho que o senhor faz é um trabalho não somente espiritual, um trabalho da pregação do Evangelho, mas envolve também ações sociais dentro da... Sim, é importante, porque o trabalho da igreja, ela não é apenas durante ou antes, ela também é pós. Ou seja, quando o indivíduo ele chega dentro da unidade prisional, nós adentramos na unidade, pregamos o Evangelho, é a parte espiritual, mas pelo código da nossa Constituição, que é a nossa Carta Magna, ela vem dizendo que a igreja ela tem que cumprir o seu papel social. Então, como a própria Constituição, ela dá o direito ao pastor, que até então eu não era, quando eu comecei, eu não era nem auxiliar da igreja. Eu comecei como apenas um missionário chamado pelas pessoas. Sim. Mas eu não tinha o título, eu só tinha o título, melhor dizendo, mas eu não era credenciado como missionário. Mas essa chama ardia. Então, ao chegar ali, a gente desenvolve o trabalho espiritual e também o social, levando donativos, levando roupas, levando materiais também, porque... Esse trabalho envolve também, pastor, assistência às famílias? Também envolve. Tanto envolve que tem famílias que tinham problemas psicológicos e muitos deles foram enviados para o nosso pastor presidente, Israel, que é psicólogo também, para serem atendidos, e a outros profissionais da área para tratar os filhos, para tratar a família, porque é muito difícil uma mãe de, como eu já vi cenas de 80 anos, depois de 80 anos de vivência, ela ter que andar alguns quilômetros até a entrada da unidade, passar pela revista, passar pelos portões para ver o seu filho. É muito dolorido por uma mulher com essa faixa etária de idade, mas o amor que envolve essa mãe leva ela a batalhar pelo seu filho. E é esse mesmo sentimento que leva a igreja, que leva o nosso grupo, que leva a mim a ir, sendo feriado ou não, para dentro das unidades, para mostrar para muitos que, claro, muitos já foram ressocializados. De que maneira? Quando ele sai também, nós damos assistência para que ele possa chegar aqui fora e vencer também para ser devolvido à sociedade. É uma parceria nossa também, né, juntamente com a igreja, que a igreja já, inclusive a igreja, ela tem muitos funcionários que saíram de dentro da detenção, que hoje prestam serviço com carteira assinada. Glória a Deus. Esse é o papel da nossa igreja Assembleia de Deus Adesal. Pastor, nós temos a sensação, às vezes, quando a gente chega nas igrejas, nos cultos de missões, o pessoal tem uma ideia que missão é, geralmente, a transcultural. Não é? Quando o pessoal pensa em missões, pensa em pegar um avião, ir para um país distante, pregar o Evangelho. A impressão que eu tenho, quando a gente chega em uma conferência de missões, não é? Você vê pela arrumação da igreja, né, as bandeiras de vários países, e as pessoas terminam achando que missão é só os confins da terra. E, às vezes, a gente deixa de lado um pouco Jerusalém, Judéia, Samaria, e pouco se fala, às vezes, da missão local, de alcançar os grupos, as chamadas tribos. Não é? Por exemplo, o Senhor está alcançando os detentos. Não é? Existem já outros que fazem um trabalho voltado para os mendigos, outros para os enfermos, né, nos hospitais, outros fazem voltados para o pessoal, aí, os roqueiros, e assim sucessivamente. Então, eu queria que o senhor falasse, nesse momento, para os irmãos que estão ouvindo, esse programa estará também na TV Semadesal, sobre essa importância da obra missionária nesses segmentos dentro da nossa própria cidade.
Primeiro é preciso compreender o texto. Começa-se primeiro local, em Jerusalém. Também não quero dizer que não vá até os confins da terra. Uma vez uma pessoa me interpelou dizendo: "O senhor é missionário aonde?" Eu disse: "Eu sou missionário na Bahia, dentro das unidades carcerárias, que até o meu slogan é Pastor Alexandre Justo, pastor dos encarcerados. Até o meu cartão de visita, para quem quiser me convidar para ministrar, eu coloco lá, eu não tenho nenhuma dificuldade de colocar esse slogan, porque foi lá que Deus me fez realmente um homem muito cheio dele. Agora, a questão local, é preciso também as pessoas entenderem a sua oferta, a sua ajuda, a sua oração, ela é tão importante que ela faz com que as portas do reino e as portas que estão fechadas se abrirem, porque alguém tem que ser enviado. E a questão local é muito interessante. Eu vou dizer aqui só uma experiência rapidamente, de um interno. Em 99, eu profetizei para ele que um dia nós iríamos pregar junto. E todo culto de missão, eu levo algum ex-detento para falar sobre a importância do trabalho missionário dentro da unidade ou dos cárceres. Eu falo a primeira, mostro o trabalho, e na segunda fase do trabalho, eu levo um ex-detento para testificar. Porque o importante de toda a obra é o resultado também daqueles que levam a semente. Então, a importância de levar a semente é que você entenda também, a transcultural é importante, precisamos alcançar nações e povos, línguas e tribos, mas a cultural nós não podemos deixar de mão. Então, o missionário não é só transcultural, ele também é cultural, ele é local, ele é aquele missionário que está na sua base, na sua cidade de origem, mas ele desenvolve um trabalho específico que muitos, por não ter a chamada específica, não vai nos hospitais, nos trabalhos chamados missão urbana, que são nas ruas. Sim. Que eu já fiz muito também. Com 15 dias de crente, eu já estava no Pelourinho, mostrando para aqueles que um dia andaram comigo, que Jesus é o Senhor e Ele pode mudar a vida do homem. Glória a Deus. Pastor, inclusive, esse texto que o senhor está citando aí, de Atos, capítulo 1, versículo 8, a palavra, o cerne ali do texto é a simultaneidade. Sim. Porque a Bíblia diz, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ela não está dizendo que os confins da terra é mais importante, ou que Jerusalém é mais importante, que eu devo começar por Jerusalém, para depois acabar pelos confins da terra. Ela está dizendo que a igreja deve ter um olhar tanto para Jerusalém, como para a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso quer dizer que eu posso investir em missões agora, aqui em Jerusalém, e, ao mesmo tempo, eu posso enviar alguém para a África, para o Butão, para os confins da terra. Então, essa é a grande questão de Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Pastor, para finalizar, a conversa está muito boa, é uma alegria tê-lo aqui conosco, nesse bate-papo importante aqui no nosso programa, falando abertamente, hoje voltado para missões, um parêntese que nós estamos abrindo aqui, aliás, um parêntese muito importante. Eu quero que o senhor fale para os nossos irmãos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo agora pelo canal Raimundo Campos e pelo canal da TV Semadesal, eu quero que você fale para eles qual o recado, eu quero que você dê qual conselho, melhor dizendo, o senhor daria para os jovens, os meninos, adolescentes. O senhor falou aí que com os 13 anos de idade teve sua primeira experiência com as drogas. Não foi isso? Foi 13 anos? Um pouco mais, um pouco menos. Um pouco menos. Um pouquinho menos, é. O senhor teve o seu primeiro contato com as drogas e que ali desencadeou uma série de acontecimentos que lhe levou à criminalidade.
que conselho o senhor daria para essa galera nova que está aí agora, que nesse momento agora, que hoje essa pessoa está assistindo a esse vídeo, mas hoje, quem sabe, recebeu um convite do traficante na porta da escola, recebeu o convite de um amiguinho lá na sala de aula que disse para ele que ele podia dar uma tragada num cigarro de maconha ou cheirar um pouquinho de cocaína. Esse menino que o senhor falou da ausência do seu pai, esse menino que ficou separado de pais também, que por conta disso está revoltado e que acha que a solução está aí. Que recado ou que conselho o senhor daria a essa juventude? Bom, eu gostaria de deixar um conselho bem básico, bem rápido. Existem hoje várias facções que estão na Bahia. E os jovens hoje têm aquele costume, pastor Raimundo Campos, de tirar foto com os 2 dedos. Outros já têm o costume de tirar com 3 dedos. Isso é uma linguagem que no crime se usa para dizer e identificar qual facção ele faz parte. Então, quero dar um conselho, em primeira mão: não tirem mais foto e postem nos seus Facebooks, porque eu estou vendo muitas jovens morrerem, apanharem e não fazer parte de facção nenhuma, só por conta das siglas que é usada lá. Mas o traficante vai levar isso tão a sério assim, porque o traficante também sabe quem é dos deles lá, né? Ele sabe que mesmo, digamos lá, o filho de um irmão da igreja, de um pastor, colocou a foto dessa forma. Será que o traficante vai levar isso em consideração, mesmo sem perceber o histórico dessa criança? Pronto, pastor Raimundo, o senhor foi profundo na sua pergunta. Um outro dia me enviaram um vídeo em que estava envolvida a filha de uma irmã. E essa jovem só não foi ceifado a vida porque nós cremos no poder da oração. Amém. E aquela mulher pediu que não tocasse, que ela era crente. E isso cortou a minha alma, porque uma jovem poderia ter sido ceifada. Primeiro, não existe um serviço de inteligência lá. Não existe. Lá pegou, usa, vê-se o bairro, e aí então a coisa fica um pouco complicada. O conselho que eu dou a vocês jovens, adolescentes, é o mesmo que eu dou aos meus filhos, dei aos meus sobrinhos e aqueles que não são diretamente meus sobrinhos, mas me têm como tio. Fuja das drogas, porque o nome já diz droga. Droga mata, leva à criminalidade. Quando não leva à sepultura, leva para de trás das grades. Então, jovem, você que também, como eu tratei uma vez, dando uma palestra de drogas na escola, porque minha palestra na escola, ela é bem diferente daquela convencional. Sim. A gente leva fotos, a gente mostra a realidade de quem se deixa levar por esse caminho. E eu atendi um jovem que ele tinha um problema muito sério familiar. Mas depois do conselho, ele se afastou dessas más companhias que às vezes nós encontramos dentro das unidades escolares. Porque o professor, ele ensina, ele não educa os filhos. Claro, esse é um papel da família. Né? Da família. Então, quem educa os filhos, e os pais também, tem um diálogo aberto com seus filhos, converse com eles. Não é aqueles pais à moda antiga que se fechavam para... Eu converso com meus filhos todo tema, tanto antigo como atual, para que eles não se envolvam. A exemplo, hoje, Deus, como é um Deus que muda a história, meu filho começou a cursar o primeiro semestre de Direito. Glória a Deus. E isso, para mim, alegrou-me muito, porque é o inverso do pai. Hoje ele é um pregador, diácono da igreja mais velho, e tem sido um instrumento para os jovens nesse Brasil. Então, fuja. Os convites são tentadores.
Você vai ganhar 2.000 por semana. Quem não quer? Mas isso pode custar a sua liberdade ou a sua vida. Fuja, rejeite, porque o seu não, a sua escolha, vai refletir uma vida digna diante da sociedade. Muito bem. Meus queridos irmãos e amigos, muito bom estar aqui com o pastor Alex Justo. Pena que nosso programa está chegando ao final. Eu quero agradecer a sua atenção, você que tem sempre entrado em contato conosco através do nosso WhatsApp, através das mensagens que você deixa aqui em nosso canal. Eu quero que você compartilhe este vídeo, curta esse vídeo, multiplique ele, leve ele a gente que está precisando ouvir uma mensagem de fé, de esperança, pessoas que tiveram a experiência de entrarem no mundo das drogas, leve esse vídeo para essa pessoa, diga a ela que ainda existe uma saída, e o Senhor está salvando vidas, como fez aqui com meu amigo pastor Alex Justo. E também, pastor Raimundo, quero só enfatizar que nós também caminhamos para os centros de recuperações. Hoje eu tenho um tempo bem menor, mas eu tenho uma equipe que leva, inclusive eu não desisto no primeiro internamento. Eu estou com um camarada que eu já internei ele 37 vezes. Mas nessa 38ª, ele mudou. Graças a Deus. Então está aí, o pastor Alex Justo também acredita na mudança. Para internar uma pessoa 37 vezes, é porque realmente acredita que o ser humano pode mudar. E não somente isso, há um Deus que pode mudar a história da sua vida. Um dia ele enviou o seu filho Jesus, ele morreu na cruz do Calvário por você. E foi por isso que Paulo depois disse, o evangelho da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Que Deus abençoe, que esse vídeo sirva de edificação para a sua vida. Não esqueça de curtir, de compartilhar este vídeo. E se você quiser convidar o pastor Alex Justo para pregar na sua igreja, dar testemunho, falar para os jovens do perigo das drogas, levar uma mensagem sobre missões também, é só acessar o número dele que está aqui na tela do nosso vídeo e tê-lo lá em sua igreja. Eu acredito que a sua igreja vai ser ricamente abençoada. Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa Falando Abertamente. Paz a todos.